Bom, para começar, eu vou te pedir uma breve apresentação, mas não vai ser uma síntese do seu currículo. Vai ser quem é o Rafael Zini e da onde ele fala, de que lugar na sua vida a gente pode te conhecer. Sou do Paraná, nascido e criado em Maringá, fiz faculdade na Federal do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Sempre tive muita dificuldade de saber o que eu queria da vida, o que eu não queria, então acabei, né, fazendo um tempo de neurocirurgia antes de passar de novo na residência em psiquiatria. Acabei fazendo psiquiatria pela USP, hoje eu sou psiquiatra formado. Eu falo muitas vezes, inclusive no meu Instagram, de um lugar justamente crítico, mas não no sentido crítico chato, no sentido de querer provocar uma reflexão em algum nível do momento que a gente vive, assim, né? Como, não só como sociedade, mas, né, a gente está vivendo muito uma época da saúde mental em crise. Então, muitas vezes eu tento falar desse lugar de questionamento, e eu acho que na pergunta de quem eu sou, talvez em algum nível eu pretenda ser, não sei se eu sou isso, alguém que queira gerar em algum nível alguma transformação a partir da reflexão das coisas que a gente faz no dia a dia, de quem a gente é. Justo. Quase um novo Aristóteles. Se a gente for parar pra pensar um pouquinho na hermenêutica. Hum. Mas hoje muita gente trata a saúde mental como um ritual bonito. O que se perde quando o bem-estar vira imagem para o mundo e não um compromisso consigo mesmo. Hoje, como a gente vive nesse período, né, que tá todo mundo ficando louco, né, como geração e como meio, né, então tem várias guerras acontecendo, existe uma polarização muito grande na sociedade, existe uma espécie de pressão em cada uma das pessoas executar uma espécie de papel. É quase como se a gente tivesse que ser excelente em algo que todo mundo diz que a gente deveria ser excelente. Então, muitos aspectos, a estética, ela vai entrar, até do ponto de vista filosófico, ela entra como uma camada, como se fosse uma espécie de casca, que a gente pode, em vários aspectos, sinalizar uma espécie de virtude, e com isso a gente consegue ser mais aceito pela sociedade. Então, para exemplificar, agora é muito a coisa mais assim luxuosa, a coisa mais bonita, a coisa mais elegante que alguém pode fazer seria não só se cuidar muito, mas se cuidar muito da melhor maneira possível e de maneira que todas as pessoas saibam. Então, não é que você vai ler um livro normal, não. Você vai ler o livro de não sei o que e vai ler mais que todo mundo, e depois que você leu mais que todo mundo tem que saber que você leu esse livro, e não é que você vai no psicólogo, mas você vai no psicólogo tal, porque esse psicólogo é o psicólogo que trouxe não sei o que para o Brasil. Então, perceba, existe uma espécie de sinalização de virtude para do tipo assim, percebam como eu sou equilibrado, perceba como eu sou, né, harmônico com o meio ambiente, né, com o mundo, com as coisas. O que na verdade muitas vezes é uma grande hipocrisia, né, porque isso é muito ao contrário do que se espera, é algo muito adoecedor, porque você se coloca numa espécie de cronograma dos outros que você tem que cumprir e sendo impossível agradar todo mundo, você acaba se colocando nessa função e tendo que performar num negócio que você nem queria para começo de conversa. Rafael, você acha que tem algum modo da gente fugir dessa necessidade de performar? Porque, às vezes, mesmo uma pessoa. Eu acho engraçado porque eu vejo alguns memes desse tipo de fugir da corrida dos ratos, eu despertei. Aí o cara tá sozinho, né, numa balada, e ele percebe que todo mundo lá tá. Mas quando uma pessoa faz esse ato, ela ainda tá performando, né? Ela ainda tá performando uma virtude diferente para pessoas diferentes, mas ela tá performando. E mesmo uma pessoa que fala assim, tá, então eu não vou ler o livro que é o livro mais lido. Eu vou ler um livro mais underground. Eu vou fazer isso, mas eu não vou postar. No fundo, parece que a gente sempre continua nessa performance. Mesmo que a gente não esteja, de fato, transparecendo essa performance para o exterior, parece que a gente compra essa performance para si mesmo, né? Você acha que dá para fugir isso ou é da natureza do nosso comportamento? Nessa geração, a gente sempre está performando?
assim, sempre vai existir a relação com o outro. É impossível o outro não existir na jogada. A não sei que seja alguém muito, muito, muito esquizoide, que consiga, que tenha um transtorno de personalidade, portanto, consiga sair disso. Mas, na maioria, é impossível, em última análise, você nunca tá fazendo nada relacionado com o outro, né? Agora, é curioso como que o capitalismo, né, e eu de nenhuma maneira vou fazendo uma crítica no capitalismo, vou me colocar como alguém contra isso, mas existe um mercado muito grande, né, para que tudo acaba sendo mercantilizado. Eu fico imaginando como deveria ser para os caras das antigas, assim, que eram realmente assim mais ideológicos, tudo mais, vendo o que virou, né? Então, porque é muito diferente, tudo virou mesmo uma espécie de mercado. Então, é o mercado underground, é o mercado cool, é o mercado que você não sabe o que é música boa porque você não ouve música como no vinil, porque quando você ouvir música no vinil, aí você vai saber o que é música de verdade. Você gosta de tomar um café, então por que você toma, né, tem que tomar um café de torra clara, que daí tem que pesar a água, daí é o melhor. Então acaba, de alguma maneira, entrando nessas tribos específicas. E o ser humano, ele tem uma tendência natural, né? O Aristóteles falava isso, né? O ser humano é um ser racional e um ser político, né? E o político, ele vem desse lugar de quem vive na polis, né? Para o outro na cidade, é um animal racional e um animal político. Então, perceba, existe sempre a pressão do outro, né? O que hoje é muito falado por aí pelos coaches, né? Como a venda de uma autenticidade, né? Que vira fetiche. No fim das contas, isso vai virando um grande fetiche, por quê? Porque, perceba, é um objeto de consumo, né? É um objeto do tipo assim, se eu fizer isso, eu vou ser mais autêntico que os outros. Se eu fizer isso, né? Então as pessoas vão... E eu estava até falando esses dias com um paciente disso, né? Que ele, enfim, trabalha numa empresa corporativa, ele estava todo vestido de social, e ele falou para mim, não, sabe de uma coisa, doutor? Eu não queria, eu queria estar com uma... Não queria estar com essa roupa social meio apertada, não sei, eu queria ser autêntico. E é curioso que eu falei assim, ó, na verdade, é o contrário. Porque assim, hoje, o que todo mundo queria ser era o cara que vai para a reunião corporativa quando tá todo mundo de terno e você tá de camiseta preta, all black, né, com um reloginho da Cartier, um tanque da Cartier e todo mundo indo prestar continência para você. Isso é o menos talvez autêntico que você poderia ser. Porque é o que todo mundo quer ser, na verdade. Então, eu diria que é justamente o contrário, né? Esse papel seria justamente você não precisar fazer isso e continuar fazendo porque para você é o que tem que ser feito, independente do que as pessoas vão falar, né? Então, eu lembro até de uma cena do House que tá o Wilson, daí tá um cara que tá sendo entrevistado e o House tá entrevistando alguém para entrar no negócio, né, indo pra cultura popular. E o cara, ele quer ser muito, né, então ele vai com uma camiseta curta pro hospital, daí tem o cabelo grande, é tatuado, e o House, ele fala assim, você quer ser autêntico, você quer ser autêntico de verdade, você tem que fazer igual ele aponta pro Wilson, ele usa um protetor de bolso e ele não liga porque as pessoas estão pensando. Né? E é engraçado, né? Porque é exatamente o que um médico daquela geração usaria. E ele acertou. Porque é meio que isso, né? A autenticidade, ela não se dá bem muitas vezes com o outro. Porque a autenticidade está naquele lugar que você vai ser você, independente do que o outro vai pensar. E isso muitas vezes vai dividir mais do que aproximar. E no fim, se a gente quer ser gostado, se a gente quer sinalizar alguma virtude que faça a gente ter algum pertencimento em alguma tribo, né? É o que você mais vai querer fazer, é sinalizar uma virtude. Ser autêntico, às vezes, é ir na contramão disso. Adorei que os dois olharam pra mim. Falei, não, continua. O fundador do Telegram, Pavel Durov, disse: as pessoas estão ficando tão eficientes em se entreterem que estão entretidas demais para continuarem eficientes.
O que essa frase significa para a nossa geração? Depende da geração, né? Então, porque tem a geração que não trabalha nem estuda, né? Que é a geração nem. Mas partindo do pressuposto que você trabalha e estuda, é até assim, vamos lá. Para que você consiga ter algum tipo de raciocínio, você concorda comigo que você tem que ter pelo menos tanto vontade quanto tempo para se dedicar a alguma coisa. Isso demora. E muitas vezes não é nem um pouco gostoso, zero, né? Na verdade, dá raiva. Várias coisas acontecem quando você está ali tentando fazer alguma coisa que vai dar algum tipo de futuro. E já que a gente tem muito pouco tempo, que a gente gasta muito tempo trabalhando, né? A gente que vive em São Paulo, né? Graças a Deus eu não, mas uma galera demora 3, 4 horas no trânsito, pega condução, volta, e daí às vezes tem que fazer uma faculdade à noite. Isso que é vida real no Brasil, né? E como que você vira para essa pessoa e fala assim, sabe o que você vai fazer da meia-noite? Eu sei, você não vai dormir, você vai pegar, né? Não pode ver Netflix, não pode, né, jogar o joguinho do celular e tal, você vai ter que pegar e vai ter que estudar, fazer uma coisa que leve você em algum outro lugar, ter algum conhecimento pleno, né? Até, né, daí de novo, voltando para você pegar tudo que a gente fala de Aristóteles parece ser bonito, mas ele escreve para o cidadão. O cidadão era o cidadão, não era ele falava o escravo tem que trabalhar, os outros tem que fazer alguma coisa, pensar para cidadão, né? Dane-se, foda-se, né? E é um pouco isso que a gente está tentando fazer aqui, né? Como se as pessoas pudessem fazer tudo, que não pode. Então eu tenho um pouco, né? Fazendo essa ressalva, eu diria que assim, se você tem essa oportunidade toda de trabalhar, não, de estudar, de ficar um tempo cultivando alguma coisa ou outra que não o seu próprio entretenimento, de fato, é algo que vai ser sempre preferível, por causa que é um jeito de fato de o cérebro ter algum tipo de recompensa, algum tipo de diversão, e ao mesmo tempo, isso vai cada vez fazer com que você tenha menos vontade de fazer coisas outras que gerassem futuramente para você algum tipo de desempenho, alguma coisa interessante. Então, fazer uma faculdade, fazer um mestrado, um doutorado, se inserir de alguma maneira em alguma coisa de capital cultural, de fato. E nesse sentido, o entretenimento ele emburrece, porque até, né, por exemplo, eu produzo conteúdo, eu não posso produzir o conteúdo sempre que eu quero, por quê? Porque senão não vai ter engajamento, se não tem engajamento não tem atenção. Então eu tenho que produzir o conteúdo da maneira mais simplória possível, porque é o melhor jeito de conseguir fazer alguém ver alguma coisa, o que é extremamente triste se você for ver, porque daí eu sempre tenho que nivelar por baixo, e não só eu, todas as pessoas que estão nessa economia da atenção, né? A gente está tendo a primeira geração que o QI abaixou da história, né? Isso diz alguma coisa, né? Com certeza é comportamental. Não é porque a gente está comendo menos ferro quando é criança. Pelo contrário, né? O arroz enriquecido com ácido fólico, né? Tudo é suplementado com ferro para as crianças e tudo mais. E de alguma maneira a gente conseguiu perder QI. Perigoso. Vou ler meus comentários. São polêmicos. O senhor sugere que estudar cansa, pensar dói e deveria doer menos. Deveria doer mesmo. O senhor sugere que estudar cansa, pensar dói e deveria doer mesmo. O que a nossa época perdeu quando trocou o esmero do estudo pela doçura do entretenimento. Vai muito no que eu tinha respondido na pergunta anterior, né? Então, existem vários autores ao longo do tempo, Schopenhauer, né? Não é uma frase literal, uma citação literal, mas uma paráfrase, né? Que é só o sofrimento educa. É uma síntese do sistema educacional segundo Schopenhauer. Então, assim, de fato, estudar, qualquer pessoa que estuda seriamente sabe o quanto é difícil e o quanto é quase impossível você ler alguns autores. Eu estava tentando ler Fundamentos da Metafísica dos Costumes do Kant, por exemplo, ou Ser e o Tempo do Heidegger, está ali atrás. Eu vi, senti medo. Exatamente. É um negócio assim, intragável. Daí você lê, daí você fala, mas não é possível.
é aquele vídeo do Clóvis, né? O cara teve que pensar e escreveu. E infelizmente eu não consigo ler. Eu vou ter que entender. Pois é. Porque não é impossível que ele tenha escrito e entendido e eu lendo com tudo na minha mão, não vou compreender esse conceito. Vai comer alfafa, igual ele fala, né? Vai ser burro na casa. E é muito isso, né? Porque o estudo, ele é um negócio que você demora anos para consolidar, né? Eu, quando eu li a primeira vez Ilíada, quando eu era muito novo, tinha, sei lá, 15 anos, e eu li recentemente agora, é um outro aproveitamento. Então, até mesmo se você ter um contato cultural mais precocemente com algumas obras mais consagradas, você demora tempo para assimilar, você não consegue assimilar. Então, o estudo ele tem muito disso de ser esmeroso, cíclico, lento, né? Então, assim, demora, você precisa ser velho para você saber de verdade algumas coisas. É algo que hoje em dia entra em confronto com o estilo que a gente é apresentado com o ensino, por exemplo. Enfim, com as diversas distrações que temos. Porque é algo lento, é difícil e não é algo que gera dopamina ou não te dá uma recompensa ali na hora, né? Você não lê uma página e aparece automaticamente parabéns, você leu uma página. Pelo contrário, né? Você lê uma página do Hegel e você fica querendo se matar. Não entendi nada, né? Não entendi nada. Vai ler Schopenhauer, quer se matar no final, por causa que eu, particularmente, eu desisti de Schopenhauer. Eu falei, eu não vou fechar com ele. Tem que ser imediato, é punição imediata. Tem que estar com a sanidade mental em dia, né? Pra você ler. Porque começa a fazer sentido depois de um tempo, né? Você vai entrando na dele, é perigoso. Exatamente. Eu falei, eu não vou deixar você entrar na minha mente. Você tá morto, É. não vai mexer comigo. Pois e era, enfim, uma leitura dele onde tinha notas de... Tinha notas de uma outra pessoa muito polêmica, eu não vou nem citar o nome, mas era de alguém que eu agora não me recordo, mas eu lembro de ter olhado o nome e falar, meu Deus, vou ler, vou tentar. Entendi. Mas falei, não vou deixar isso me enlouquecer. Pois é, e contrasta, né, obviamente, igual eu falei, geração QI tá baixando e etc. E é isso, né, eu às vezes recebo jovem, né, o adulto jovem, tipo, não, porque eu aprendo, doutor, eu aprendo tudo ouvindo podcast, né, à vontade, assim, o lado negativo de ouvir. Por quê? É justamente isso, porque o que dói é que, assim, é uma crença genuína, né, da pessoa, de alguma maneira, ela acha que é verdade, e isso que é o pior, por quê? Porque, de fato, não teve a oportunidade, talvez é uma crítica não só à escola, à rede social, mas é uma crítica educacional de toda a geração, né, do tipo assim, por que a gente deixou isso acontecer, né? Porque se seu filho não lê, provavelmente você não lê, né, em casa. É uma coisa cultural, você, né, ou você adquire o hábito de alguém, ou você, né, aquela historinha, né, você andar com os amigos que só bebe, fuma, não sei o que, eventualmente você vai entrar nessa. E por que ninguém lê? Porque provavelmente os pais não leram e assim vai. Mas assim, falando por regra, eu imagino que a maioria das pessoas elas realmente não consigam aprender por podcast, até porque a maioria das pessoas às vezes não consegue pegar ideias mais complexas, mas você não acredita que tem exceções nesse tocante? Vou falar um pouco da minha própria experiência. Eu te falei, por exemplo, da nota eu tirei 815 no Enem, que foi a segunda de produção na UFSCar. E eu quase me reprovei o terceiro colegial de tanto que eu faltei. E uma coisa que eu vejo é que, assim, eu tenho muita dificuldade para ler. Mas é porque eu peguei aquele livro que você falou o nome, acho que é Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Do Kant. do Kant. Eu comecei a ler e o que eu percebo, basicamente, quando eu leio qualquer livro, e isso é meio que inato de conhecimento humano, sempre tem um salto que não é lógico. O Kant, ele estrutura as ideias dele do que seria agora. Mas é parte de alguns pressupostos quando faz isso. E esses pressupostos, eles são contingentes e arbitrários. Que é, primeiro, a visão do ser humano como alguém racional e a crença de que a lei racional com que os seres humanos fossem capazes de concordar, ela é axiologicamente superior. Mas, assim, se você discorda dessa premissa, tudo que ele fala a partir disso meio que perde o propósito de ser lido. Você vai ver como ele elabora a teoria dele da ética partindo daqueles pressupostos. Mas se você discorda daqueles pressupostos, você discorda da visão do ser humano como o racional, ou você discorda que de ser o racional e de ser essa norma que seres racionais no império da razão concordariam
Se você descorta que daí se extrai algo que é axiologicamente valioso, tudo que ele desenvolve depois é que perde sentido. Eu escrevo bastante, eu escrevo muita coisa, mas às vezes acaba não me parecendo fazer sentido me debruçar muito profundamente sobre um ideário do qual eu enxergo um salto. Você falou que nem, por exemplo, Descartes. Ele parte do único fato que epistemologicamente a gente tem garantia é que existe experiência consciente. Essa é a única coisa que a gente consegue afirmar de forma categórica. Todo o resto, de que a realidade é real, de que as outras pessoas têm consciência própria, nada disso é acessível em primeira mão, porque tudo isso vai ser intermediado pelos nossos sentidos. O Descartes, ele faz um salto, que ao meu ver é um salto de fé, contingente arbitrário, quando ele diz que mas a gente tem as leis da natureza, etc. E se tudo... Um solipsismo, né? Ele vai fazer o salto de fé no solipsismo, né? Então, o que garante que não existe um Deus mau, porque Deus é bom. Isso, exato. Eu entendo que não é norma. Eu acho que a maioria das pessoas que não lê não é porque, nossa, eu comecei a ler, eu discordei com uma premissa, e eu penso que daí decorre que ler o resto das coisas. Quando eu discordo da premissa, não vai ser o melhor uso do meu tempo. Mas você não pensa que tem pessoas com determinados perfis que elas realmente tendem a aprender mais ou ver mais sentido, mas por uma razão razoável num podcast falando de Kant, ao invés de um podcast inteiro, se ela discorda de uma premissa básica de Kant? É porque, assim, acho que a pergunta principal é por que você vai fazer isso, né? Por que você vai ler? Né? Por que você vai ler Kant? Por que é legal, né? Acho que essa é a pergunta. Porque, assim, se for para você saber em profundidade o que ele fala, então, assim, ou se é para você saber falar o que ele falou para ver se é interessante. Às vezes, talvez no podcast pode ajudar você a guiar o que você vai ler. Mas é por isso que eu falei que o conhecimento ele demora décadas para você ter. Por quê? Porque eu acho que não. Porque, assim, por exemplo, um autor que eu discordo de várias coisas. Por exemplo, Platão eu discordo de várias coisas, Nietzsche eu discordo de várias coisas. Ao mesmo tempo, foi importantíssimo eu ter lido eles, por mais que eu discorde com quase tudo. Né? Um autor que eu discordo bastante, sem polemizar, né? Mas o Marx, por exemplo, né? Eu achei muito válido ler o Manifesto Comunista por vários motivos. E assim, isso não é, perceba, não é porque eu vou precisar instrumentalizar o meu conhecimento. E eu acho que essa é o pulo do gato. Se você quiser um conhecimento instrumental, um conhecimento para, e não um conhecimento como fim, né? Daí sim eu diria que talvez valha a pena você ver um podcast. Agora, se você quer um conhecimento para você saber mais e poder observar a vida por um outro viés, daí não. Daí eu acho que é insubstituível mesmo, na minha percepção. Apesar de você poder utilizar o conhecimento para fazer uma prova, por exemplo. Eu acho que você, por exemplo, vai fazer uma prova, é melhor você ver aula e resolver questão do que você ler. Eu acho. Você aprende mais para fazer uma prova. Agora, você está estudando para fazer uma prova ou você está estudando para a sua vida? Eu acho que essa é a pergunta, necessariamente. Perfeito. Agora eu vou deixar a fluir. O senhor escreveu algo muito forte, que o século XX foi traumatizado pelo choque e o XXI está sendo corroído pela antecipação. O que essa antecipação contínua faz com a nossa capacidade de descansar e pensar? Me parece, né, que quando você observa, é curioso isso, né, porque quando você observa o início do século XX, antes teve a Primeira Guerra Mundial, né, então de 1914 a 18, depois a Segunda de 1939 a 45, né, eu me referia muito a esses períodos de guerra, mas entre esses períodos, né, o espírito do tempo, que é o Zeitgeist que as pessoas falam, teve muito conhecimento. Né? Então, logo no começo do século XX, o Einstein veio com a teoria da relatividade restrita, depois com a teoria da relatividade geral, né, que foi só provada em 29 com o Hubble. Teve o Heisenberg, teve todos aqueles físicos descobrindo como que funcionaria, então, os átomos. Do ponto de vista da psiquiatria, foi, nossa, genial, né? Teve cada ideia, né, dos principais pensadores, o Jaspers com a psicopatologia geral em 1913, todos esses autores eles vinham de uma época de muita inovação, de muita descoberta.
Só que era um fenômeno muito restrito à Europa, justamente porque não existia a capacidade de comunicação à distância. E então, né, nesse sentido, o tempo ele passava mais devagar, né? Então, ou a gente percebia o tempo passar mais devagar, né? Vai ter um psiquiatra, fenomenólogo, que é o Minkowski, o Eugene Minkowski, ele vai escrever, né, o tempo vivido, depois o Heidegger, ser o tempo. Você vê que isso, essa ideia, ela vai perpassando o século XX. E quando existe, né, os traumas, então as guerras mundiais, onde nações tentam dominar o poder, há um choque muito grande do tipo assim, nossa, erramos como humanidade. Então vem a proposta, né, da ONU, né, de impedir o terceiro flagelo, aquelas coisas todas que vocês sabem. Agora, hoje a gente vive sempre no século XXI na iminência de, né? Então, quando a gente vai perceber o tempo, a percepção do tempo ela é muito importante, porque eu explico isso várias vezes, assim, a gente tem o tempo cronológico, que é o tempo do relógio, mas a gente tem o tempo percebido, o tempo que a gente vive. E o tempo que a gente vive, ele é muito como se fosse, né, uma música, assim. Inclusive é assim que ele é descrito. Então, quando você está ouvindo uma música, né, um exemplo bobinho da Primavera do Vivaldi, né, que é tan 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 tan, esse tan tan tan. Então a gente vai dividir ele em 3 tempos. Quando a gente está no segundo tan, vamos chamar esse segundo tan de presente. O segundo tan, ele só vai fazer sentido porque imediatamente antes tem o primeiro tan. É quase como se fizesse sentido o presente que a gente vive agora de uma maneira muito autêntica, de uma maneira muito vivida. Esquece cronômetro, é a percepção da passagem de tempo. De maneira que o segundo tan faz todo sentido quando ele aponta para o terceiro tan. Então é quase como se não houvesse o terceiro tan, alguma coisa estaria incompleta. Então é como se eu fosse cumprimentar você, só que eu parasse. E vai faltar essa antecipação. E a gente percebe o tempo muito dessa maneira, subjetivamente falando. De maneira que hoje a gente está com uma percepção péssima, tanto do passado quanto do presente. A gente tem, como a gente vive muito nesses rompantes, toda hora tem esses negócios que acontecem, assim, a gente vê na TV e tal, parece que a gente tem pouco tempo hábil para sedimentar a experiência vivida. Então a gente não consegue construir de fato alguma coisa sólida do ponto de vista de experiência. E a gente está sempre numa espécie de iminência de uma guerra, né, do mundo entrando em guerra, das coisas. Sempre parece que é a próxima tragédia, a próxima catástrofe, a próxima coisa. E nesse sentido, se a gente está imbuído nesse tempo, nesse hiato entre o segundo tan e o terceiro tan, a gente fica num movimento que não é nem no presente, mas também nem no futuro, propriamente dito. E esse hiato é muito ansiogênico, a gente fica muito ansioso por causa disso, né? A gente fica sem conseguir pegar até, né? Sem conseguir saber de onde vem tanta antecipação e ansiedade. E isso é enlouquecedor, porque se a gente está sempre olhando para um futuro incerto, com um passado que malemar não existe, a gente não só é incapaz de viver o presente porque está sempre esperando o futuro, como a gente tende a ser ignorante quanto ao passado e em antever o futuro. Ou seja, a gente não vive em lugar nenhum. E em não viver em lugar nenhum, parece que a nossa existência passa assim. E a gente acorda um dia e fala assim, nossa, quem que eu sou? Nossa, o que eu fiz? É. Isso é interessante, eu lembro da frase que todo professor de história já falou alguma vez. Que é, não esqueça o passado para não repeti-lo no futuro. E eu vejo que essa frase ela tem que continuar sendo repetida. Ela tem que continuar sendo repetida, porque diversas vezes você percebeu como essa situação é parecida com o que aconteceu nesse contexto, nesse lugar? Não. Pois é. Como não? Pois é, e aí a gente vai entrando numa espécie de espírito do tempo de polarização, da baixa tolerância à frustração, das minhas regras em qualquer lugar por causa das tribos virtuais, das bolhas sociais, que a gente está novamente entrando num dos períodos, eu não sei se é isso, né, mas um dos períodos com certeza com mais guerras na história, né? Então
E isso é muito ansiogênico em si, de maneira que a humanidade como um todo vai perdendo, porque existe uma coisa que antigamente, né, por exemplo, eu vejo as crianças que às vezes, né, vão aparecendo assim, os adolescentes que eu atendo, antigamente lá na escola era quem, né? Era você, o Zé, o Fernando, né? Então tinha as pessoas da sua... Ninguém tinha altas habilidades naquela época, né? Porque simplesmente é um diagnóstico que não existe. E daí cada um pensava no nosso grupo de um jeito. Tinha um lá que tinha vários defeitos, então eu vou falar dos defeitos, né? Um era invejoso, outro era meio nazista, outro era comunista, outro né, era machista, outro né, era não sei, feminista. E de alguma maneira era só aquilo que a gente tinha acesso. Então se a gente quisesse, né, a gente tinha que ir pra escola, não tinha o que fazer. O jeito que a gente tinha era tipo assim, beleza, essa pessoa pensa desse jeito, mas dá pra jogar uma bola, entendeu? dá pra gente se divertir. Dá pra jogar uma carta com ele. Exatamente. Eu só não vou falar sobre. Exatamente. Mas enquanto for um compra mais 4, tá bom. O cara é violento, eu não vou pedir conselho né, do que fazer com o cara, porque ele vai mandar os sentar a mão nos outros, né? Então, e até isso a gente aprendia, porque a gente sabia quais perguntas instintivamente a gente conseguia perguntar para determinadas pessoas. E agora a gente já não precisa mais. A gente é do tipo assim, tem um celular ali, se eu quiser aqui em São Paulo, vamos supor que você é adolescente, que você quer fazer, só quero ter um amigo que gosta muito de Naruto, né? Então, você vai conseguir de algum jeito, você não precisa nem falar, não sei o que. Você sabe o nome do seu vizinho? Do meu vizinho? Você sabe? Porque eu sei. Você sabe? Eu sei. Você é uma das poucas pessoas. Você sabe também se é legal igual ela? Não. Antigamente, né, imagina, ia sair de casa, você batia nos dois vizinhos do lado e no da frente, ó, vou viajar, você vê alguma coisa estranha, me liga, chama a polícia. Era normal de antigamente que morava em casa, pelo menos, né? Não foi pé de prédio. E isso acontecia, você sabia, né? Você perguntar pra mim, eu sei o nome do bairro inteiro da minha infância, e a gente era obrigado a viver. Agora, é do tipo assim, se o fulano pensar desse jeito, eu quero que ele que se foda, que a família pegue câncer, é meio que isso, né? Então a gente perde a humanidade nesse sentido. E o pior, que a gente corre o risco de virar uma sociedade que diz que ama a humanidade, mas odeia o próximo. Eu acho que a gente não corre esse risco. Acho que já acontece, talvez de uma forma um pouco calculada. Eu fui eufemista. Eu fui eufêmico no que eu disse. Será que vamos? Doutor. Você é legal. Obrigado. Tô liberalismo. O estoicismo está em alta. O que o senhor vê nele como valioso e o que pode acabar se tornando alienante em relação ao lado mais passional ou potente do ser humano? Assim, obviamente eu não sou filósofo, né? O estoicismo, ele vem muito de uma decadência das polis, de uma época, assim, muito de não vai dar certo, assim. Então, era muito ligado à época, né, do Alexandre invadindo com o Império Macedônico e tudo mais, e as polis ruindo, então o sistema filosófico grego acabando entrando numa espécie de destruição. E depois vai ser retomado no Império Romano, então vai ter o Sêneca, o Epiteto, Marco Aurélio, esses autores aí que hoje ficaram na moda coach, justamente porque obviamente que os coaches subvertem isso, né? Usam o estoicismo para você render mais no trabalho, produzir mais de uma maneira mais feliz e ter a próxima promoção. E o burnout. Daí, mas ao mesmo tempo, o estoicismo ele traz muito a ideia de aceitação, de você perceber de alguma maneira que o equilíbrio estaria em torno, que o equilíbrio é uma ideia muito grega, né? Estaria em torno de você aceitar o que você não consegue controlar e o que você consegue controlar, então você agir sobre isso de maneira que você consiga viver
mais harmonicamente. Então é algo nesse sentido. E o estoicismo, na minha percepção, que pode estar errado, né? Só estou falando da minha cabeça, mas é um pouco dessa releitura de, por exemplo, tem a ACT, né? Que é a terapia de aceitação e compromisso, que é muito, lembra muito esse princípio filosófico estoico, né? Do tipo assim, são esses seus valores, então você acredita nisso, isso você não consegue controlar, então você tem que aceitar e você se compromete com as coisas. Então, por um lado, ele tem até uma função, obviamente não com esse nome, né, mas terapêutica disso, porque é verdade, né? É verdade. Eu acho que muitas vezes, porque a gente vem de lugares, enfim, difíceis e com muita arbitrariedade, né? Então, imagina você, uma pessoa que cresce num lar muito desajustado, né? Então, tem alguém que usa substância, uma pessoa que tem uma depressão, ou se não, valores esquisitos, né? Então, de repente, sei lá, meio neonazista, um negócio desse jeito, e daí você tá lá nesse ambiente que você é totalmente arbitrário. Então, você como criança não sabe direito como se portar para que receba algum afeto, e todo mundo precisa de afeto na vida, né? Afeto como sentimento, como essa espécie de conexão de uma pessoa com a outra. Então, e é assim que a gente começa a se comportar quando criança, né? Então, como fica tudo muito arbitrário, quando essa pessoa vai crescendo, ela tem a tendência a tentar controlar o máximo de variáveis possíveis para que o desfecho que ela quer aconteça. E isso, às vezes, gera uma espécie de delírio de grandeza, que é do tipo, você acha que você consegue, se você controlar quem vai ganhar a eleição, então sua vida necessariamente vai ser boa. Obviamente que tem casos que é verdade, mas, mas no geral não é, entendeu? No geral não é. Então, falo isso, né, pensando em ditadura, assim. Mas em geral não é. E o estoicismo, de certa maneira, ele vai entrar nesse lugar do tipo assim, que é impossível você controlar várias coisas. Você pode amar uma mulher e essa mulher vai lá e mete não só um chifre, como 5 chifres em você, e ainda te conta uma coisa, ninguém nem tem dó de corno. Então, além de tudo, vão tirar sarro de você. Então, e daí você vai começar a querer olhar o Instagram, ver as DMs da pessoa, olhar o celular, né? Então, vai entrando nesse lugar de hipercontrole, hipervigilância, onde talvez o estoicismo possa, de alguma maneira, ajudar no sentido que você não consegue controlar uma outra pessoa. Uma certa curiosidade é que assim, eu penso que o estoicismo ele é útil enquanto uma tecnologia. Eu vejo basicamente toda a filosofia como uma tecnologia de significação que acaba servindo melhor ou pior a determinados fins. Mas uma coisa que é curiosa é que, para mim, primeiro, não tem nada que realmente está sob seu controle. A gente tem toda uma camada consciente, etc. Então a gente adota uma ficção de controle, porque a partir dessa ficção a gente tem um controle maior. Mas não existe realmente um controle determinista de tal sorte que eu quero fazer isso, logo eu vou fazer. E, ao mesmo tempo, também não existe nada que está absolutamente fora de sua influência. Não é o que a pessoa normal conseguiria fazer, mas, em tese, dependendo dos recursos que você tivesse, você poderia se tornar o próximo presidente. O Trump, ele foi lá, ele invadiu a Venezuela e pegou Maduro. Isso é possível, é metafisicamente possível. A maioria das pessoas não vai conseguir, e se você tenta, isso tem um risco. Mas para mim parece que você falar que tem coisas que estão no seu controle é uma ficção útil para te ajudar a focar no que você tem maior probabilidade, e você pensar que certas coisas não estão sob seu controle, e daí você acaba tratando até como se elas não estivessem sob sua influência, sendo que, em tese, elas são passíveis de, também acaba parecendo... É bem isso, não é exatamente uma verdade de essência, é mais um enquadramento narrativo que é conveniente para você ter uma condição de aceitação, que é melhor em alguns momentos. Você comentou, por exemplo, do surgimento do estoicismo na Grécia Antiga, foi quando a polis, que era um lugar em que os cidadãos, pelo menos, tinham mais participação social, estava perdendo papel em troca de impérios, que era uma estrutura que estava fora do controle do cidadão normal da polis. Então, acaba sendo uma tecnologia de significação que vai te ajudando a lidar melhor com aquela situação. Mas, ao mesmo tempo, se você estivesse no auge da expansão de Roma, você não ia ser estoico. Ia ser coach.
Isso aí ia ser algo mais perto de um delírio de potência, né? O Reich britânico, ele tem uma expressão que é assim: nós não erramos. É uma anedota, não sei se é verdade, mas que eles iriam receber um embaixador da Índia, só que eles se confundiram, na verdade. Eles estavam achando que era embaixador da Índia, mas era um mercador qualquer. Só que eles resolveram tratá-lo como se ele fosse embaixador da Índia, porque eles não erram. Então, eles têm essa mitologia de que eles não erram. Então, mesmo o cara não sendo embaixador da Índia, ele é tratado como se ele fosse embaixador da Índia, porque eles não assumem errar. Porque naquela época, o contexto de expansão, o contexto de potência, isso dá margem a esse delírio, assim, de você falar uma coisa que não é verdade, mas você se vê no poder de fazer aquilo ser a realidade. Então, uma coisa diferente do estoicismo, que viria num momento de potência mais elevada, é esse senso como se você fosse causa de tudo. E você conseguisse mudar as coisas, você fosse conseguir expandir, o que não necessariamente é verdade. Mas só se você acredita que é verdade, que tem alguma chance daquilo se consolidar, entende? Eu vejo mais ou menos assim, como uma tecnologia de significação, mais aliada a esses momentos de baixa potência, baixa influência. Se o Sócrates estivesse aqui, ele ia te chamar de sofista. Porque é justamente isso, né? É um fim instrumental, né, que você está procurando para a filosofia quando você fala dessa maneira. E, de novo, eu falo de um lugar de um não filósofo, eu sou psiquiatra. De maneira que é o seguinte, eu discordo. Por exemplo, quem tem essa teoria que não existe livre-arbítrio, fundamentalmente, é o Skinner. O Skinner, que é o pai do behaviorismo radical, ele vai falar que tudo é comportamento. Então, se um comportamento A elicita um comportamento respondente B, e você faz isso sucessivas vezes, tudo é resultado de alguns comportamentos, de maneira que você não escolhe o que você faz. A grosso modo, seria esse o pensamento. Agora, eu discordo que, assim, no seguinte sentido, eu acho que tem coisa ao nosso controle. Por exemplo, se eu quiser tirar o meu sapato aqui agora, olha só que exemplo bosta, mas eu posso. Olha, vou tirar, tirei, tá no meu controle ou não? Mas você escolheu querer tirar o sapato? E aí é uma discussão metafísica, né? Do tipo assim, você, fundamentalmente, se você fosse alguém skinneriano, você poderia falar que não. Agora, é um jeito que você escolhe, de certa maneira, ver. E se você quiser instrumentalizar, é um jeito que você pode utilizar para pessoas, por exemplo, que perderam um filho. Então, você quer ver alguém triste da vida, falar com alguém que perdeu um filho. Você vai ver que é uma dor muito irreparável, muito pior do que quando o filho perde um pai. E para esse cara, ele não quer saber se ele escolheu ou se ele não escolheu. Ele quer saber como que ele vai evitar de cometer suicídio amanhã. Então, se você me perguntar se é uma escolha dele, eu diria que é uma escolha dele. Eu diria que ele consegue controlar alguns comportamentos que fundamentalmente farão ele chegar a determinados resultados. Por quê? Porque na prática funciona. Independente se a gente for fazer uma investigação filosófica, a gente vai chegar no fundo que você diz, que tudo é uma crendice, que você tem que... É uma narrativa com um fim. É uma narrativa porque funciona. Nesse sentido é isso. É assim que eu enxergo. Aí, de novo. Dá uns segundinhos, 2 fazendo essa. Galera, eu tô aqui. É que você tá com as perguntas. Então. Bom, então vamos para as perguntas de corte.